Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir o esquema de controle em malha aberta para a robótica móvel. Vamos ver como ele funciona? Bom pessoal, nós já discutimos um pouquinho sobre como funcionam aí os esquemas de controle, malha aberta e malha fechada, não é verdade? Malha aberta, a gente confia que a máquina faz o que nós mandamos ela fazer e não monitoramos a saída. E malha fechada é o oposto. Nós monitoramos a saída para conferir se ela está fazendo o que nós mandamos, não é verdade? Hoje nós vamos ver o esquema de controle em malha aberta para controlar um robô. Bom, mas falando um pouquinho sobre o esquema de malha aberta, de fato, ele é mais simples, sim. Algumas pessoas, às vezes, até desprezam esse tipo de esquema de controle, mas desprezam erroneamente, porque, na verdade, então, os dois têm suas vantagens e desvantagens. Malha aberta e malha fechada se propõem a coisas diferentes, tá? Então, se tem malha aberta, é aquele sistema que é, sim, de fato, mais suscetível a erros, porém é muito mais simples e muito mais barato de ser implementado. E tá cheio de dispositivos que funcionam em esquema em malha aberta no seu dia a dia que de repente você nem percebeu. Olha só, um esquema muito clássico de malha aberta é o semáforo. O semáforo aí da cidade. Como é que elas funcionam? Elas funcionam por meio de um temporizador, não é verdade? E independente se a rua tem carros ou não, não há uma verificação, não é verdade? O que acontece é que ele vai ficar repetindo esse ciclo. Ao repetir esse ciclo, ele está sendo controlado por meio de quê? De malha aberta. Às vezes, as luzes que compõem aí o semáforo estão até queimadas, né? E algumas delas não acendem. E ainda assim, isso não impede ele de continuar funcionando por meio desse temporizador. Bom, isso é um esquema clássico de controle em malha aberta. Como seria um semáforo em malha fechada? Outro exemplo clássico de malha aberta. O seu fogão. O seu fogão não é daqueles fogões industriais que precisam ter uma regulagem de temperatura precisa. Tá? O seu fogão, ele vem ali com os botõezinhos marcando algumas temperaturas. Já reparou? Bom, se a gente coloca, por exemplo, lá na temperatura de 200 graus Celsius, você acha que tem 200 graus Celsius mesmo lá dentro? Na verdade, tem próximo disso, mas não tem exatamente 200 graus Celsius. O que acontece é que não há uma realimentação de temperatura ali, então o que há é uma regulagem de fábrica e você confia que aquilo vai dar sempre certo. Enfim, você já entendeu o que é o controle em malha aberta. É aquele controle que a gente então não verifica o que a nossa máquina está fazendo. A gente confia que ela vai fazer o que ela prometeu que ia fazer. E no caso do robô, como é que nós podemos usar o esquema em malha aberta para tirar o robô de uma posição e fazer ele chegar em outra posição e aí desviando dos diversos obstáculos que tem no ambiente? Bom, nós vamos trabalhar justamente com isso, com velocidades linear e angular temporizadas. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: nós temos que conhecer o ambiente a priori. Então, nós temos a posição inicial do robô, nós temos a posição final que nós queremos que ele chegue, e nós sabemos onde estão aí os diversos obstáculos. Tudo bem? E aí, por meio de construções geométricas simples, hoje nós vamos ficar com duas, que é a reta e a curva, tudo bem? O círculo. Nós vamos fazer então o robô navegar por meio de trechos desses dois tipos de linhas que nós vamos desenhar, de modo que ele saia de um lugar, vá seguindo aí o que nós designamos, tá? Até o outro lugar. Então vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos dividir a nossa navegação em diversos trechinhos, que vão ser segmentos de retas e segmentos aí de arco de circunferência, tudo bem? E a junção de todos eles nos leva até a posição que nós queremos chegar. Então, na verdade, nós vamos escolher as velocidades linear e angular, e aí sabendo então o comprimento daquele trecho que nós desejamos, nós vamos descobrir quanto tempo demora para o robô percorrer esse trecho. Uma vez que passou o tempo que nós calculamos, nós vamos supor então que o robô chegou
no final daquele trecho, e aí nós vamos passar para o próximo trecho, que vai ter outra velocidade e vai ter outro comprimento, logo vai ter um outro tempo de navegação. Então vai ser isso. Nós vamos dividir a nossa navegação em vários trechinhos, e cada trechinho vai ter suas velocidades, comprimentos, logo tempo de navegação, e assim que acaba o tempo de navegação, nós vamos então acreditar que o robô chegou no final do trecho que nós estávamos navegando e passou para o próximo. E no próximo tem outras velocidades, outro tempo, outro comprimento e assim por diante. Ou seja, a malha aberta vai consistir em acreditar que o robô conseguiu percorrer o trecho no tempo designado. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha nesse exemplo que está aparecendo para você. Temos a posição inicial e final do robô, o objetivo dele. Temos a localização aí dos nossos obstáculos. E aí dividimos a nossa navegação em 5 trechos, tudo bem? 5 trajetos. O primeiro, o terceiro e o quinto são o quê? São trajetos em linha reta. E o segundo e o quarto são justamente segmentos, arcos de circunferência. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte: para cada um deles, nós precisamos ter o quê? Ter uma velocidade definida para eles, velocidade angular e linear, tudo bem? Precisamos do comprimento deles, tudo isso é planejado, pré-planejado, tudo bem? E aí calculamos, então, o tempo de espera de cada um dos trechos. E aí o robô começa com uma determinada velocidade no início do trecho 1. E aí ele navega por um tempo de espera determinado, baseado no quê? Na velocidade e no comprimento daquele trecho. No final do tempo de espera, nós vamos acreditar que ele chegou no final do trecho 1, que é justamente o início do trecho 2, tá? E aí no trecho 2, nós vamos mudar então as velocidades linear e angular. Logo, vamos ter um novo comprimento e um novo tempo de espera. E assim, sucessivamente, de trecho em trecho, o robô deverá chegar no ponto objetivo dele. E bom, o maior cuidado que nós temos que ter são justamente nos trechos de curva, porque nos trechos em linha reta, a velocidade angular é, obviamente, 0, só vai ter velocidade linear. Só que na curva vai ter velocidade angular também. E aí, a maneira de calcular é por V igual a R vezes ômega, tudo bem? Nós vamos escolher o raio dessa curva. Então, por meio do raio e da velocidade linear, nós vamos ter a velocidade angular. Só que nós também temos que prestar atenção no sinal dela, por meio do quê? Da regra da mão direita, tá? Então ele vai ser positivo se a curva aí for para a esquerda e vai ser negativo se a curva for para a direita, ou seja, horário e anti-horário. Tudo bem? Eu sei que você entendeu tudinho, que você achou fácil. É fácil mesmo, tudo bem? Mas a gente só aprende de verdade quando a gente programa. Lembra sempre disso. Sempre coloque em prática o que você aprendeu. Bom, pessoal, tá vendo a situação aqui que a gente acabou de ver? Então, pois é bem ela que nós vamos resolver por meio de programação, colocar na prática. Controle em malha aberta. Tudo bem? Vamos lá. Bom, pessoal, então esse vai ser o nosso programa, controle em malha aberta do robô diferencial. Como sempre, a gente limpa a memória. Eu sempre vou usar perfumaria, tudo bem? Para a gente ter uma simulação bacana, tá? Mas nessa daqui eu vou acrescentar algumas coisinhas. Bom, eu vou acrescentar um ponto objetivo, tá? Aqui o valor, no caso, é 5, 6, tá? Em x e y, mas depois você pode mudar. O importante é o planejamento que nós vamos fazer para chegar nele, tá? E eu vou adicionar 2 obstáculos aqui na cena para dar uma visualização melhor do porquê fazer esse tipo de planejamento. Bem? Bom, eu vou iniciar o robô aqui no 00, mas com uma orientação de 90 graus, né, positiva, então ele vai estar virado com a frente dele para cima, para bater com aquela figura que a gente viu, tá? E o resto é igualzinho aos outros programas. Se você reparar bem, né, a gente sempre vai ter a mesma estrutura. Bom, eu vou usar, claro, né, as transformações homogêneas para manipular os sólidos geométricos do robô e assim por diante.
E eu vou ter um plot simulação aqui para deixar o plot separado do programa dessa vez, tudo bem? Para não deixar o plot dentro do programa, tá? Então aqui, como você pode ver, tem a manipulação dos sólidos geométricos do robô. E aí eu vou plotar então aqui, ó, de diferente dos outros, né? Só os obstáculos, tudo bem? O resto aqui é igual, que você já está acostumado. E por último, plot objetivo aqui, para a gente ter uma noção de onde o robô precisa chegar, tudo bem? E é só isso. Bom, então como você pode ver, nós temos aqui um corredor para o robô passar, tudo bem? Temos o nosso ponto objetivo, temos o nosso ponto de início, e nós vamos planejar passo a passo aqui o nosso caminho. Então, o caminho que eu vou planejar é o seguinte, ó, a partir de onde o robô começa, eu vou andar 1 metro para frente, tudo bem? Para o segundo trajeto, eu vou fazer 1/4 de circunferência, tudo bem? Com uma circunferência de raio 1 metro. Eu vou parar aqui no final do segundo trajeto. Depois, eu vou andar 2 metros em linha reta, o nosso terceiro trajeto. Vou fazer aqui um outro segmento de circunferência, 1/4 de circunferência, com um raio agora de 2 metros. E finalizo, então, fazendo um trecho aqui de mais 2 metros em linha reta. Vão ter 5 trajetos, então, para o meu robô. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro trecho em malha aberta, tá? É um deslocamento de 1 metro com uma velocidade que eu escolhi de 0,2 metros por segundo, 200 milissegundos ou 20 centímetros por segundo, tudo bem? Como ela é em linha reta, eu vou colocar um raio da circunferência como sendo infinito. Uma circunferência de raio infinito, tá? É um segmento de reta, tudo bem? O comprimento do deslocamento de 1 metro, a velocidade então está aqui declarada, 0,2. A velocidade angular do robô sai por aquela relação V igual a R vezes ômega, portanto, ômega é a velocidade dividido pelo raio. Como o raio é infinito, isso daqui vai dar 0, tudo bem? E qual é o tempo de simulação que eu preciso esperar? O tempo de simulação é o comprimento dividido pela velocidade, isso aqui dá segundos, tudo bem? E aí vem a simulação. Então, para esse tempo que eu tenho que esperar, a minha lei de controle são aquelas duas velocidades que eu decidi, a velocidade linear e a velocidade angular. Pelo tempo aqui, ó, que a gente calculou. E a gente vai fazer o quê? Vai fazer o deslocamento do robô. E eu vou usar o modelo incremental, tudo bem? Então lá vai a nossa distância para esse intervalo de tempo, o ângulo para aquele intervalo de tempo, calcula a contribuição para o robô, não é? Em x, em y e θ, adiciona no robô e grava o caminho para fazer o plot da simulação, tudo bem? Então esse vai ser o meu primeiro trajeto. Acabou o primeiro trajeto, eu imediatamente começo o segundo, tá vendo? Logo em seguida. Então eu vou fazer uma curva de raio 1 metro, tá? 1/4 de volta, com a velocidade linear que eu escolhi de 0,1. Por quê? Porque é uma curva, né? Então eu quero que o meu robô vá mais devagar, claro, para que eu evite, então, as forças que vão jogar ele para fora da curva, para eu não fazer com que o meu robô viole aí, né, as restrições cinemáticas dele, perdendo aderência com o solo. Tudo bem? Bom, e aí essa velocidade, na verdade, eu coloquei qualquer uma, depois você faz experiências para você aí no seu robô real. No robô simulado, não tem jeito do robô desobedecer, a não ser que eu force isso por meio de programação, tudo bem? Mas no robô real, ele desobedece, né, às restrições cinemáticas, dependendo das condições do chão, do contato dele, tá? Bom, o raio de circunferência que eu tinha escolhido é de 1 metro, então 1/4 de volta, né, uma volta em um círculo é a forma dos dois franceses, né, os dois Pierre, tudo bem? E aqui nós temos 2π, o raio que nós escolhemos de 1 metro. Então, 1/4 de volta é o comprimento. A velocidade que a gente quis. E aí aqui, ó, o cuidado é no sinal da velocidade angular, tudo bem? Como eu quero que seja no sentido horário, ou seja, para a direita, né? Para a direita do ponto de vista do frame do robô, então o sinal negativo, faz aí com a regra da mão direita, tudo bem? E aí o tempo de simulação é o comprimento dividido pela velocidade. E vem a mesma simulação de antes. Isso aqui, gente, é Ctrl+C,
Ctrl V, tá? Não mudei nada, tudo bem? E ele vai evoluir por este tempo aqui, né, nesse trajeto. Acabou o trajeto, entra o trecho número 3, logo em seguida, um encaixadinho no outro. Deslocamento retilíneo de 2 metros, com a velocidade agora, como ele está indo em linha reta, escolha uma velocidade maior. Porque eu quis, não precisaria, tudo bem? Podia ser uma velocidade, podia ser a mesma velocidade em todos os trechos, tá? Mas enfim, se é em linha reta, o raio da circunferência é infinito, o que vai causar, claro, né, uma velocidade angular nula. Eu poderia ter vindo aqui, olha só, e ter logo colocado de uma vez 0, tudo bem? Mas eu estou colocando aqui a teoria para você ver que a teoria e a prática têm que caminhar juntinhas, tudo bem? E bom, é exatamente igual o que nós fizemos para o trecho retilíneo, para o primeiro, aqui é o terceiro, vem a simulação, que é Ctrl+C, Ctrl+V, como você pode ver. Então, no fundo, né, a simulação em si é a mesma para todos os trechos. E o quarto trecho é justamente, né, o deslocamento em curva, agora no sentido positivo, tudo bem? Para a esquerda do robô. Né? Vou fazer de novo aqui um quarto de volta, tudo bem? Do jeitinho que a gente tinha feito da primeira vez, só que dessa vez o raio é maior, de 2 metros. E aí, o resto é igual, só tendo cuidado aqui, claro, com o valor positivo, tá, da velocidade angular, tudo bem? E vem a simulação. E o trecho 5, que é o último trecho, que é um deslocamento retilíneo aqui, né, linha reta, com a velocidade de 0,1 metros por segundo. Por quê? Porque é o último trecho, eu estou chegando no meu objetivo final, tá? Então, por causa disso, eu vou com uma velocidade menor, para caprichar mais na chegada, tudo bem? E aí, vamos lá, né? Bom, raio de circunferência é infinito, porque eu quero andar em linha reta. Logo, a velocidade angular, como você já sabe, vai dar 0, e o resto você já sabe que é a mesma coisa. Tudo bem? E aqui, ó, é o final do programa, realmente, tá? Vamos ver o que acontece? Então, ó, vamos iniciar a nossa simulação em 3, 2, 1. Então, o primeiro trecho já foi, estamos no segundo, fazendo a circunferência. Terceiro trecho agora, 2 metros para frente. Quarto trecho, aí a circunferência para o lado positivo, né, velocidade angular positiva. E o último trecho em linha reta em direção ao nosso ponto final. Claro, não é? Chegando nele. Vamos dar um zoom para a gente ver se a gente chegou direitinho nele? Olha só, a gente não chegou direitinho nele. Tá vendo que tem uma pequena diferença aqui entre o ponto, que é a estrelinha aqui, e o círculo, que é o ponto do robô? Não é exato. Então, pessoal, por que não é igual? Estou mexendo aqui. Por que não parou exatamente no mesmo lugar? Porque, na verdade, né, o tempo de amostragem, que é fixo, olha só, a gente colocou um tempo de amostragem fixo aqui, no caso, 0,2, certo? Esse tempo de amostragem foi o mesmo para todos os trechos, tá? O que acontece é o seguinte, alguns trechos possuem valores inteiros como comprimento, e aí quando a gente divide pela velocidade, dá um valor inteiro, então, ok. Né? Em linha reta, por exemplo, a gente consegue fazer um trecho bem legal. Só que nos trechos de curva, nós temos aí trechos proporcionais a 2π, que não é, obviamente, um número proporcional, né, múltiplo de 0,2, né, que a gente escolheu para dt, tudo bem? Então, o tempo de simulação também não vai ser proporcional a dt. Logo, a simulação não vai até o valor tsim aqui, tá? O tempo de simulação. Então, por causa disso, ele não vai fazer o movimento perfeito, ele vai terminar um pouquinho antes, um pouquinho depois, que vai fazer com que ele não esteja na posição exata. E aí você vai perceber, vamos voltar aqui para a figura então, você vai perceber que depois de uma curva, entre uma curva e outra, olha só, a linha reta, dá para perceber aqui, ó, deixa eu dar mais um zoom, ela está na verdade, ó, ela está um pouquinho inclinada, um pouquinho angulada, né? Dá para a gente comparar ela aqui com o grid, tá? Então ela não está exatamente retinha igual a gente tinha planejado. Você está vendo que a distância do final para o grid é menor do que a distância do início para o grid? Então ele andou angulado aqui. Esse valor angulado se deve justamente à parte da curva, não é? Isso foi defletindo o caminho dele. Tudo bem?
Bom, e aí o que acontece é o seguinte, em malha aberta, como nós não estamos conferindo o que o robô está fazendo, a gente está mandando ele fazer e confiando que ele vai fazer, não é verdade? A gente não está conferindo onde ele está. Por causa disso, esses tipos de erros não vão ser corrigidos. Ao contrário, eles vão se propagar ao longo da simulação, ou seja, ao longo da navegação. Tudo bem? Então, na verdade, eles vão se acumulando. Cada errinho que ele comete num instante de tempo se propaga para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Os erros vão se acumulando. Isso causa o quê? Causa erros no final. Apesar de você ter visto que ele foi até relativamente bem na simulação, ele não iria tão bem no mundo real, tudo bem? Depois nós vamos ver por quê, né? Tem vários ruídos que a gente não consegue controlar. E depois a gente consegue tornar a nossa simulação melhor, no sentido de tornar o robô ainda mais parecido com o real, adicionando coisas aí na simulação. Mas fica calmo, mais para frente a gente fala disso, desses outros problemas, tudo bem? Por hora, o interessante é você ver que nós temos uma simulação, conseguimos relativamente bem cumprir o objetivo com uma programação no estilo em malha aberta. Veja bem, programação no estilo em malha aberta é a primeira coisa que, por exemplo, uma pessoa que não está acostumada com o processo, que não conhece o processo, tenta fazer. E, na verdade, não é uma boa maneira de se colocar para um robô, porque a gente não está conferindo onde o robô está. No entanto, para outros processos, como para o semáforo, para um fogão, para um chuveiro elétrico, por exemplo, o processo em malha aberta é mais que suficiente e muito bem aceito, tudo bem? Funciona muito bem. Tá? Então o que eu quero que você tire dessa lição é: não discrimine malha aberta só porque malha aberta, alguém te disse algum dia que malha aberta é ruim. Não é ruim não, tudo bem? Estou te provando aqui agora que não é ruim. Tá? O importante é que você saiba que o processo em malha aberta serve para algumas coisas e não serve para outras. E é importante nós enxergarmos isso, tá bom? Bom, pessoal, espero então que você tenha gostado, que você tenha visto como funciona um pouquinho de controle para o robô, que você tenha se divertido, tudo bem? A ideia é essa, a ideia é você se divertir. Robótica é diversão, é como se a gente estivesse jogando videogame aqui, tudo bem? Então, olha só, espero que você tenha gostado, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.